Olá, tudo bem com você? Eu sou o Sandro Duarte e vou apresentar aqui para vocês o programa de mentoria Hábitos que Alavancam Negócios. Nós sabemos que nós, pequenos e médios empreendedores, nós temos bastante dificuldade de fazer o nosso negócio andar. E o que acaba acontecendo é que, às vezes, a gente acaba tendo dificuldades em desempenhar aí o nosso trabalho e temos uma maior dificuldade ainda em alavancar o nosso negócio. E a gente sabe que normalmente pode ser por, por questões de nossos hábitos, de às vezes até manias, né? E a gente vai descobrir tudo isso agora, aqui nessa pequena apresentação de hábitos que alavancam negócios. Eu já estou abrindo aqui a tela para você, né? E vamos aqui apresentar hábitos que alavancam negócios. Muito bem, acho que já está aparecendo aí para você. Ótimo. Então, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou subir um pouquinho da tela aqui para poder apresentar aqui para vocês. E ao passo que eu for comentar alguma coisa, aí eu volto aqui, aí fica mais fácil, certo? Muito bem. Tá aqui. Olha lá. Então, hábitos que alavancam negócios. Essa é uma mentoria que eu, que eu faço aí com pequenos empreendedores e médios empreendedores. E a primeira citação que eu vou colocar aqui para vocês, antes de nós iniciarmos, é essa daqui, né? A citação de Octavia Butler, uma escritora norte-americana. Ela diz assim, ó: primeiro, esqueça a inspiração. O hábito é mais confiável. O hábito o sustentará. Esteja você inspirado ou não, o hábito o ajudará a terminar e polir suas histórias. A inspiração não. O hábito é a persistência na prática. Olha isso que interessante. Então, por mais que eu tenha inspirações, que eu seja confiável, se eu não tiver o hábito para me manter posicionado, acaba que isso eu não consigo alavancar os meus negócios. E então, o que são hábitos? Hábitos, a maioria das pessoas hoje já até sabem, de tanto que se fala, né? Hábito, ela é uma ação que se repete com bastante frequência e bastante regularidade. Então, você pode ter aí é, o hábito de escovar os dentes, uma das primeiras coisas, tomar café, e isso faz com que você nem pense, você nem gaste energia para isso, né? Você faz isso de forma bastante simples, de forma bastante automática, né? E agora eu quero falar aqui para você dos gânglios basais. O que são os gânglios basais? É, esse, essa pequena esse pequeno órgão que fica dentro do nosso cérebro, ele é responsável por nós termos os nossos hábitos. Uma vez que eu consigo ter todos os hábitos encaminhados aqui para que eu alavanque o meu negócio, eu consigo fazer isso de forma bastante prática, simples e sistematizada. Isto é, eu consigo fazer sem ficar pensando muito. Uma das coisas que nós fazemos, né, para quem dirige, é quando você vai fazer as suas primeiras aulas lá, e você começa a dirigir, você precisa entender, né, como virar o volante de forma adequada, como passar as marchas, como controlar a embreagem. Tudo isso o que desgasta você
de você ficar tendo que prestar atenção entre pisar no freio, embreagem, aceleração, trocar as marchas, olhar os retrovisores, né? Direita, esquerda, né? Olhar o retrovisor para olhar atrás, olhar na frente, puxar o cinto, tudo é muito trabalhoso, então você precisa ficar pensando. E se você está iniciando, você sente bastante dificuldade de entrar numa via movimentada. Por exemplo, estamos dentro da cidade de São Paulo aqui. Então, para quem está aqui em São Paulo, começa a dirigir, ele começa a sentir o quê? Bastante dificuldade. Em contrapartida, que uma pessoa que está no interior, que tem pouco movimento, e ele já está acostumado a dirigir lá, porém, ele pega um super trânsito quando vem para São Paulo e começa a dirigir aqui, ele sente dificuldade. Por quê? Porque sai do costume dessa pessoa dirigir em ambiente diferente, com uma conexão diferente, com respostas diferentes, tudo mais rápido, com muito mais atenção. E para quem está aqui e para a cidade do interior, cara, para ele não é nada, é como se ele estivesse na rua de casa, talvez, né, num final de semana. Por quê? Porque para ele é muito tranquilo. Então, os hábitos, ele tem essa capacidade de transformar o nosso dia a dia com muito mais facilidade. E os gânglios basais, eles são a área no nosso cérebro responsável por conservar a nossa energia. Tá? Eu lembro que eu sou fã de música, né? Eu lembro que uma vez eu tentei eu tentei aprender piano. Nossa, eu tinha que aprender primeiro a ler as partituras, depois a saber o posicionamento das notas. Aquilo para mim era muito dificultoso, né? Depois eu fui tentar aprender violão. E, da mesma forma, o posicionamento, as notas, como fazer, tocar, o ritmo, tudo aquilo era muito. Eu ficava cansado, eu ficava estressado, eu não conseguia, eu não conseguia fazer aquilo direito. E por quê? Porque eu estava num processo de aprendizado e o cérebro, ele estava ainda, não existia conexões em meu cérebro que facilitasse aquelas conexões. Então, o que que meu cérebro ficava fazendo? Buscando conexões e criando conexões para que eu fosse aprendendo alguma coisa. Assim como para dirigir foi, assim como para qualquer outra área da nossa vida. Então, hoje eu pego o meu carro, eu dirijo, saio com ele, eu saio puxando o cinto, já saio engatando a marcha, acelerando, indo, né? Se eu precisar pegar a moto, eu entro no corredor ali tranquilamente. Por quê? Porque as minhas conexões hoje elas estão formadas para isso, mas no começo eu mal conseguia ligar a moto, eu ficava duro em cima da moto, né? Com o carro eu ficava tenso, né? Doía todo o meu trapézio aqui, a musculatura, eu ficava todo travado, com muita dor. E se fosse um dia quente, doía ainda mais a minha cabeça. Tudo isso era o quê? a criação, a criação de novas conexões no meu cérebro de coisas que não existiam e estava passando a existir. Então, com o tempo que aconteceu, criou as conexões e aí o caminho de resposta para eu fazer alguma coisa ficou muito mais fácil. Por quê? Porque os glândulos, né, ele atravessa, né, a região límbica do nosso cérebro, tá? Que fica mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Bem no centro aqui da cabeça, e vem para o córtex. Então, o que acontece? Quando eu crio essas conexões, ela viaja muito mais rápida, né, do límbico para o córtex, e a resposta é rápida de volta. Então, quando eu não sei alguma coisa, começa a criar
os emaranhados aqui primeiro. E quando a resposta demora a chegar no córtex, eu começo a sentir o quê? Dificuldade. E essas dificuldades, por vezes, faz eu desistir. E não só desistir, como às vezes eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e eu fico protelando isso. Né? Eu fico protelando, sempre deixando para depois. Qual que é a ideia, né, de eu trabalhar hábitos que vão alavancar os meus negócios? É eu entender todo esse sistema, né, de criação de hábitos e para eu entender as coisas que acontecem comigo. Então, uma vez que eu sei como as coisas acontecem comigo, eu sei o meu comportamento, aí sim fica muito mais fácil eu conseguir ir trabalhando, tá bom? Então, vamos lá. Só vou trazer aqui de forma rápida para vocês hábitos, manias e dependências e as suas principais diferenças, né? Os tipos de comportamentos que nós temos aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Agora vocês conseguem ver somente a tela. Aqui, hábitos. Hábito ele é o quê? É um comportamento, como eu disse para vocês, repetido com frequência, que você faz de forma consciente ou não. Então, hoje eu faço coisas e você também faz coisas que são hábitos no seu dia a dia, que é de forma que o inconsciente trabalha. Então, você não fica parando para pensar de como vai fazer. Você não fica parando para pensar que você vai amarrar o cadastro do seu sapato, que você vai vestir uma camisa, que você vai tomar banho, que você vai escovar os dentes. Você não fica parando para pensar nisso. Você simplesmente decide fazer, vai, faz e pronto, acabou. Né? É de forma bastante automática. Tá? E no dia a dia, esses hábitos, se eles são saudáveis, eles vão te alavancar. Se eles não são saudáveis, eles podem atrapalhar a rotina do seu dia a dia. Então, o indivíduo ele pode estar no controle ou não dessa situação. E se você se percebe na situação de que o hábito ele não é bom, você consegue controlar isso. Aí você consegue parar esse hábito. Por exemplo, tem muitas pessoas que, quando chegam na empresa, né, ela já tem um ritual. Né? Deixa eu abrir aqui de novo para você. Então, vou colocar eu aqui. Pronto, aqui. Aqui estou eu. A pessoa ela cria uma rotina, ela cria ali um hábito de como ela faz todos os dias. Então, tem pessoas que vamos colocar assim, ela chega no trabalho, a primeira coisa que ela vai fazer, né, é conversar, cumprimentar os departamentos, conversar com as pessoas, vai lá, toma o seu cafezinho, senta na mesa dela, abre o computador, vai ler e-mails, daqui a pouquinho o WhatsApp, e daqui a pouquinho ela tira um tempo ali para olhar as mídias sociais, daqui a pouco chega alguém para conversar com ela, ela fica ali conversando, e o trabalho vai esperando, né? Então, isso vai esperando, e o que acaba acontecendo? Quando ela decide trabalhar e fazer as coisas que precisam ser feitas, o tempo já passou bem, já está ali com o tempo quase a hora do almoço, faz uma parte, vai almoçar, volta, e aí o que acaba acontecendo? Né? Mais pessoas entram para conversar, mais pessoas ela tem que responder mensagens no WhatsApp, mensagem no e-mail, a cabeça já está um pouco atarefada, ela já começa a se estressar porque já tem coisas, vai olhar no WhatsApp, vai olhar no Instagram, Facebook, vê um videozinho aqui, uma piada aqui e ali, e o dia vai passando de novo. Quando chega no final do dia, ela não consegue produzir tudo aquilo que gostaria de ter feito. Chega no final do dia, ela tem a sensação de que não produziu o suficiente. Então, o que acaba acontecendo? Durante o dia, ela vai tendo pequenas doses, né, de satisfação, que é através de uma conversa para dar risada, através de uma mídia social, é, Instagram, WhatsApp, alguma coisa assim. E o trabalho em si, ele vai ficando para depois. Em contrapartida,
tem outros hábitos, né? Isso aqui é só um deles. Que isso, se você não toma consciência disso, você não consegue frear, você não consegue tomar um posicionamento de como você vai tomar uma atitude em relação ao seu comportamento durante todo o dia, né? Então, quais os cuidados? Você pode perceber que se é ruim ou não para a sua vida, quando não está bom para a sua vida, no hábito você consegue fazer alteração. Então, temos aqui a mania. O que é a mania? Né? Na linguagem popular, mania é uma referência àquilo que é estranho, aquilo que é diferente, né? E na psicologia isso é considerado uma doença, tá? E no dia a dia, quando a frequência aumenta dessas manias, surge-se o quê? Sinais de instabilidade emocional, né? A pessoa chora, a pessoa grita, a pessoa se estressa, a pessoa berra, né? Fala mal das pessoas, xinga, né? E isso passa a comprometer a rotina dela completamente, porque ela fica totalmente transtornada emocionalmente. Isso complica e complica muito, né? E os cuidados? Se, ao se notar muito diferente ou alguém próximo ver essa anormalidade, é bom procurar um psicólogo, né, ou um psiquiatra para uma boa conversa. Porque o que acontece? Eu estou aqui para nós trabalharmos hábitos, né, para alavancar o negócio. Mas se você se identifica ou identifica alguém da sua empresa que tenha mania ou, olha só, ou dependência, mania ou dependência, você precisa de ajuda, e ajuda de profissionais. Eu não sou esse profissional para te ajudar nisso, tá? Então, o que são dependências? Dependências são as necessidades incontroláveis de realizar algo ou de seguir determinado comportamento para sentir-se bem. Então, a pessoa ela fica o quê? Fica escrava desse comportamento, tá? E no dia a dia, ela é bastante prejudicial e, dependendo da situação, às vezes pode até ser fatal. Então, é uma pessoa totalmente sem controle. Isso é ruim demais. E os cuidados para isso? Em geral, essa pessoa é simples. Ela precisa de ajuda médica e precisa de ajuda médica urgente, porque isso atrapalha não só ela, a sua família, colaboradores, toda a empresa, fornecedores, clientes, e tudo isso, né, passa a comprometer, né, tanto manias quanto dependência, ela passa a comprometer não só a pessoa, mas as pessoas que estão em volta. E isso é ruim demais, atrapalha toda a vida em volta, todas as vidas em volta dela, né, acaba atrapalhando, tá? Então, vamos aqui, ó, desde a era industrial, né, que o mundo começou a se agitar cada vez mais na construção e na popularização e na criação de mais informações, né? Entramos para a era da informação, na era tecnológica, né? Praticamente estamos aqui na época do mobile, né? Que é a internet cada vez mais conectada, mais presente no nosso dia a dia, e isso ajudou o mundo assim de forma tremenda, né? Trouxe grandes benefícios. Porém, contudo, né? Contudo, trouxe também algumas deficiências. Por quê? Porque muitas pessoas passaram a ter muitos medos, né? Passaram a ter insegurança. Então, assim, por quê? Porque as coisas avançaram de forma tão rápida, né, conectada. Você pode ter informação o tempo todo e a qualquer momento de todos os tipos, agora, na palma da sua mão. Você pega o seu celular aí, você consegue pesquisar o que você quiser agora. Porém, né, porém, a informação ela não é tudo. Não é tudo. Eu preciso o quê? Eu preciso ter um desenvolvimento em minha mente para que eu consiga mudar, né? Ter uma nova mentalidade de como as coisas serão. Se eu não tiver essa mentalidade,
a informação em si, ela não me transforma. Eu não consigo fazer nada com ela. Então, assim, por mais que você esteja aí, você tenha todo tipo de informação hoje na sua mão, você não vai conseguir transformar essa informação em ação se a sua mentalidade ela não estiver transformada. Por isso que eu venho falar aqui dessa mentoria de hábitos que alavancam negócios, porque muitas pessoas deixam, né, deixam de fazer aquilo que é preciso ser feito por bloqueios emocionais e também por hábitos adquiridos. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqueles hábitos? Não, não existe essa possibilidade de eu tirar um hábito ruim seu e ajudar você a colocar um bom. Não. Existe a possibilidade de nós transformarmos um hábito ruim em hábito bom. Né? Não existe a possibilidade de tirar hábito ruim, vamos dizer assim. E o medo e a insegurança têm tomado conta dos nossos colegas, né? Vou colocar assim, dos nossos colegas empreendedores, dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes. Tudo isso, né, contribui e acaba atrapalhando o nosso negócio ou alavancando o nosso negócio da forma como nós agimos. Então, a forma como você age, ela interfere no seu negócio, tá? Imediatismo. Tá? As pessoas querem as coisas para ontem. As pessoas estão sobrecarregadas. Elas vivem, né, apavoradas porque as coisas precisam acontecer e precisam acontecer agora. Isso a gente vê, não existe um plano de médio a longo prazo. Sempre eu estou apagando incêndio, sempre eu estou apagando ali alguma coisa para resolver as coisas para ontem. Não, não é hoje, não, é para ontem. Tá? Vitimismo. Né? Existe essa nuvem negra sempre sobre minha cabeça. Né? Maus clientes, maus fornecedores, fornecedores que não conseguem me atender direito, do jeito que eu quero. É os colaboradores que não trabalham do jeito que eu quero, eu que não estou satisfeito nunca. Enfim, existe um vitimismo hoje de que tudo que acontece de errado acontece por quê? Porque alguma coisa assim não está legal, não está legal e não sou eu o culpado, tá? Sempre é alguém. E esse vitimismo tem atrapalhado aí a, a alavancagem de muitos negócios. Olha só, falta de esperança. Quando existe falta de esperança, existe o quê? Pavor, ansiedade, medo, insegurança, tudo que acompanha ali quando a pessoa não tem esperança naquilo que pode vir. Né? A gente está vivendo esse ano assim momentos, vamos dizer assim, únicos dentro da nossa história, em que leva as pessoas a ter a cara desse cara aqui, né? Pavor, o mundo está explodindo na cabeça dele. Tá explodindo, ele não sabe o que fazer mais. Ele pega o celular e chove de informações, e essas informações, elas são todas negativas. E a pessoa, o que ela faz? Ela fica apavorada. É isso. Né? Falta de equilíbrio, né? A falta de equilíbrio na vida, né? Então, assim, falta de equilíbrio nos negócios, na vida social, né? Na área financeira, na área social, espiritual, amorosa, tudo, né? Acaba o quê? Contribuindo para quê? Porque os hábitos que ela vai desenvolvendo gera esta instabilidade, né? E essa instabilidade, a falta de equilíbrio, ok? O que eu vou ganhar com isso? Olha só, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, que se você cuida, né? Se você como empresa cuida da comunidade aonde você está,
a comunidade vai cuidar de você. Muitas pessoas, elas têm muita dificuldade de fazer alguma coisa pelo outro, pelo vizinho, seja para quem for. Por quê? Porque ela sempre está pensando o que é que ela vai ganhar com isso. Isso é com clientes, isso é com fornecedores, isso são com colaboradores, isso são com vizinhos, com a comunidade. Então, existe aí um egoísmo, né, um egocentrismo muito grande do sempre do eu, né? Se você não fizer, e aí? Eu tenho que ganhar alguma coisa, tá? Seguindo aqui, a ânsia de ser compreendido. E não carregou aqui a imagem, mas é isso. Ânsia de ser compreendido. A pessoa, ela fica o quê? Ela fica gritando para as pessoas: ei, eu estou falando com você, presta atenção aqui, vem cá, né? Grita, né? Faz aqueles alardes. Se alguém não dá atenção para ela, ela chora. Enfim, faz um auê. Sempre, né, entra, volta lá na... Essa pessoa que ela quer sempre ser ouvida, né? Fica gritando, acenando, chamando atenção. Ela é uma pessoa que tem muita ansiedade, é uma pessoa vitimista. Então, assim, hoje a gente vive muitas pessoas assim. Conflitos e as diferenças, né? Hoje nós vemos pessoas com muita falta de empatia, né? Ninguém quer se posicionar ao lado do outro, tentar enxergar e compreender com o olhar do outro, com a perspectiva do outro, sempre tentando forçar, persuadir o outro de que o lado dele é melhor do que o meu, né? O 6 não quer ir para o lado do 9 e o 9 não quer ir para o lado do 6. E ali ficam o quê? Gastando tempo, gastando energia em foco em algo que não vai dar resultado, né? Só aumenta o quê? A desavença. A falta de tempo. A pessoa não consegue tempo para ela, ó, não consegue tempo para ela, não consegue tempo para a família, não consegue tempo para os colaboradores, não consegue tempo para a empresa. Enfim, o tempo, o relógio dela está igual a esse relógio aí, quebrado, né? Não funciona, quase que o tempo está derretendo na vida dele, né? E isso gera o quê? Uma estagnação pessoal. O que é uma estagnação pessoal? É algo que, nossa, eu trabalho, ralo pra caramba, né? Me dedico no meu trabalho, porém eu não vejo resultado, caramba. Cadê o resultado? Não tem resultado nesse negócio, pô, eu trabalho de madrugada até à noite, viro o dia trabalhando, né? À noite, às vezes, trabalhando, e eu não consigo ver resultado. Então, o que que acontece? O muito trabalho vai dar resultado? Pode dar, mas a que preço? A que preço? E se pensarmos num trabalho que seja mais inteligente para dar o mesmo ou até um resultado ainda maior. Isso são questões mentais. Quando eu não consigo ter essa percepção, eu não consigo sair de cena e enxergar como está a minha vida e como eu estou fazendo as coisas, eu fico com muita dificuldade de transformar, né, uma ideia em ação. Eu não consigo, porque eu não vejo as possibilidades. Aí está a estagnação, eu fico parado, travado. As coisas, a empresa parece que ela não sai daquele patamar, ela não anda, né? A minha vida pessoal, ela não destrava, não anda. A minha vida, enfim, nas áreas, todas as áreas da vida, ela acaba não tendo um destravamento. Ela sempre é a mesma coisa, sempre igual, né? Eu, eu, eu sou do interior e, de vez em quando, o que acontece? Eu vou para as cidadezinhas lá, para onde eu nasci, onde eu vivi, e o que acontece? Às vezes eu chego numa casa, parece que a casa é igualzinha, igualzinha, quando eu era criança.
não mudou nada. Parece que nem as plantas, né, cresceram, nem aumentaram, parece que está tudo igual. É assim que acontece. Só um minutinho, que eu esqueci de destravar aqui o celular. É, eu tinha resolvido. Então, assim, por quê? Porque a pessoa se acostuma a viver naquele jeito. Só que você, como empreendedor, você influencia as pessoas. Então, se você está na estagnação, você está mostrando para outras pessoas que a sua vida, que a vida delas também tem que ser igual à sua. Não tem crescimento. E você está infeliz na sua vida, você passa a influenciar as pessoas para a infelicidade também. Então, é isso. O que é que eu estou fazendo, né, com o meu negócio? O que eu estou fazendo com a minha vida? No final das contas, é isso. Tá? Então, eu costumo falar que nós somos seres quadridimensionais. O que seria isso? Né? Somos seres que precisamos cuidar do nosso corpo, né? Do nosso corpo físico, né? Tanto a parte interna como externa. Né? E não é fazendo estética ou coisa assim, não, é cuidar mesmo. Tá? É, vamos dizer assim, cuidar da alimentação, fazer algum tipo de exercício, né? Para quê? Para que o meu corpo ele esteja o quê? Preparado e aguente para o dia a dia. Tá? A outra coisa é a questão de eu poder cuidar da minha mente. Tá? Eu me alimentar de coisas saudáveis, de coisas que eu consigo saber o que está acontecendo agora e quando acontecer alguma coisa adversa comigo, eu ter o controle sobre isso. Né? Coisa que realmente a gente vê as pessoas não fazendo no dia a dia. O que acontece? As pessoas são muito, muito reativas. Né? Tudo que acontece com elas, elas tendem a reagir na mesma proporção. E essa reação na mesma proporção gera mais instabilidades emocionais. É isso que nós acabamos vendo acontecendo. Né? E aqui está, né? Cuidar da questão emocional. Né? Então, assim, quanto maior o cuidado e eu me conhecer emocionalmente, eu vou saber lidar com as situações. E as questões do quê? Espirituais. Aqui está a questão de eu deixar um legado, de eu deixar aquilo que eu acredito para a posteridade. Então, assim, o que você pensa, né, e faz hoje? Porque mais tarde, né, espero que sempre mais tarde, eu e você vamos acabar indo, né, morrendo, não tem como. Só que nós podemos continuar vivo pelas obras que nós fazemos. Então, aquilo que eu construo em vida, eu posso deixar para a minha posteridade e eu continuar sendo lembrado por isso. E uma vez que eu tenho a consciência disso, eu consigo trabalhar a minha vida de uma forma que eu consiga deixar algum legado, né? Deixar para a posteridade alguma coisa em que eu sou lembrado. Isso é, se você quer ser lembrado pelo que você faz, né? Reconhecido pelas coisas que você disse, fez ou faz. Então, se esse é o seu propósito, né? Ok, está tudo certo. E estou aqui para ajudar nesse processo, né? E aqui tem uma citação de Arquimedes que eu acho interessantíssima, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu vou levantar o mundo, né? Agora, eu colocando isso para você. Se, vo se, se você tivesse que mudar um único hábito no seu negócio, na sua vida profissional, qual é o hábito
que, se transformado, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Você já parou para pensar nisso? Se você falar assim, rapaz, olha, fico pensando aqui, se eu mudar isso daqui, ó, vai desencadear um monte de coisa aqui, ó, um monte de ações aqui, eu vou ter que fazer para o meu negócio dar aquele up, né? Eu realmente agora vou alavancar isso. Então, Arquimedes ele dá esse insight para nós, né? Me dá uma alavanca e um ponto de apoio. E um ponto de apoio. E eu vou levantar o mundo, né? Então, assim, qual que é a sua alavanca? São os seus hábitos, né? Você tem aí os seus, você já tem os seus hábitos. Então, nós precisamos do quê? Ter o controle desses hábitos para poder alavancar o nosso negócio. E você tem um ponto de apoio para isso, né? Se não tinha, agora você tem. Ó, estou aqui. Estou aqui, sou eu. Tá? Então, o seu ponto de apoio, né, para falar assim, ô, bacana, vamos lá, ó, vamos junto, né, vamos construir essa ponte junto. Né? Essa alavanca aqui, ela vai ter que alavancar agora. Né? O seu negócio vai ter que sair agora. Então, nós vamos trabalhar isso junto. Tá? Então, tá aqui os nossos módulos. A primeira parte, né, eu dividi em 4 para ficar mais fácil aqui de falar, é o controle pessoal. Eu preciso saber em que estado eu me encontro, como eu faço para eu poder ter aí os meus objetivos, as minhas metas, a minha missão, os meus valores aí bem definido, ter o meu círculo, né, de influência, ele saber em que estado está o meu círculo de influência para que ele possa expandir e eu ter esse controle, né? O segundo controle é o controle social, né? Esse controle social, ele é a expansão do meu controle pessoal, né? Então, logo que o meu círculo de influência ele expande, eu consigo expandir isso para os meus colaboradores, para os meus fornecedores, para os meus clientes, e por assim em diante. A minha comunidade ela vai conseguindo perceber o trabalho que eu vou fazendo durante todo esse processo, né? Controle mental, né? Como eu consigo lidar com as situações, com as questões emocionais que vêm dentro de mim, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse círculo, né? Círculo dourado, que é a questão de eu entender como eu trato as pessoas e como as pessoas me tratam, e isso faz uma total diferença na hora de eu me comportar, tanto com colaboradores, como com clientes, com fornecedores, principalmente aqueles clientes que vindos, né, vindos lá do inferno. Aqui está controle mental, mas é controle espiritual. Como eu já falei para vocês, né? O nosso círculo ele precisa ir se expandindo cada vez mais. E eu preciso ter a consciência de o quanto ele é expansivo. Porque quanto maior é o meu raio de ação, maior é a minha influência sobre as pessoas e maior são as influências sobre mim e eu consigo entender quais são as influências que chegam até mim. São influências que eu posso cortar, são influências que eu posso absorver, são influências que vão ajudar no meu processo de alavancagem do meu negócio. Então, cada controle desse vai ajudar eu a entender cada vez mais como eu vou agir, né, no meu negócio. Uma vez que eu tenho a expansão e uma nova mentalidade, o meu negócio ele começa a agir de forma diferente. Eu sempre falo que um negócio ele é do tamanho da cabeça do seu dono. Né? Uma vez que você tem uma nova mentalidade, o seu negócio ele começa a tomar formas e proporções totalmente diferentes daquilo que você já está acostumado a fazer. Então, se você quer resultados, mas continua fazendo as mesmas coisas, talvez seus resultados nunca cheguem, porque as coisas que você está fazendo sempre são as mesmas. Então, eu preciso mudar isso, eu preciso transformar isso.
tá certo? Então é isso. Obrigado por assistir essa apresentação de hábitos que alavancam negócios, né? Tem a sigla aí HAN, que é de hábitos que alavancam negócios, né? Então, hábitos para negócios. E clica aí no link abaixo aí para falar comigo, né? Para a gente ter uma conversa pessoalmente sobre o seu negócio, sobre os hábitos, como isso pode influenciar o seu negócio, principalmente financeiramente, emocionalmente, né? Aí com os colaboradores, de forma processual, né? Você viu que a gente falou ali sobre os glândulos basais, né? Que até eu vou colocar aqui para você. Por quê? Os glândulos, eles são essa conexão que eu tenho que fazer, né? Uma vez que eu consigo entender todos os mecanismos de como as coisas trabalham, o meu caminho ele fica muito mais fácil. Por isso que a gente fala que uma empresa com é, assim tem duas chaves principais, né? Uma empresa ela funciona bem com pessoas e processos. Quando você entende essas duas chaves para você poder trabalhar, o seu negócio ele muda completamente. Então você tem aí hábitos que alavancam o seu negócio, porque você cria uma estrutura para que uma nova mentalidade sobre o seu negócio, de como fazer as coisas, ela começa a trabalhar de forma diferente. Quando você não trabalha isso, você deixa as coisas tudo bagunçadas, tudo em fora de ordem, e o seu cérebro ele fica procurando qual caminho seguir. Por quê? Porque não existe uma estrutura pronta, não existe ali algo que te ajude, né, a realmente pensar em formar isso para que você alavanque o seu negócio, tá? Então, esse esse pequeno órgão, né, dentro do nosso órgão, vamos dizer assim, né, o glândula basal, ele é a parte responsável por isso. Então, se nós entendemos isso, que nós precisamos de processos estruturados, fica muito mais fácil do seu cérebro criar conexões na região límbica para o córtex, porque nós somos seres emocionais. Nós agimos de forma emocional e depois nós racionalizamos depois, né? Tudo aquilo que nós queremos, certo? Então, me chama aí, vamos conversar pessoalmente, vamos trabalhar essa questão de novos hábitos para o seu negócio, crie uma nova mentalidade para o seu negócio, tá? Alavanque seu negócio, o ano está começando agora, você tem todo o ano aí para alavancar aí o seu negócio, tá bom? Então, um forte abraço, eu te vejo já na nossa reunião aí estratégica aí de como nós vamos alavancar o seu negócio, tá bom? Forte abraço, nos vemos lá já tete a tete aí, olho no olho.